Bem, agora eu vou dar continuidade à minha palestra sobre teoria da moeda, teoria do dinheiro pós-marxista. Então, eu terminei a primeira parte mencionando como é que funciona o sistema financeiro atual e também já projetando como vai ser no futuro próximo o fluxo do dinheiro na sociedade, né? Porque a sociedade está sempre em transformação, né? E o dinheiro ele não tem uma natureza fixa, mas o dinheiro ele é uma ferramenta, né, legal e política que é usada, né, principalmente pelos estados soberanos, né, para implementar políticas de manutenção da ordem ou de transformação, sendo que a questão mais importante, né, hoje em dia na pauta das sociedades, né, de todo o planeta, são, né, a questão da desigualdade crescente, que inviabiliza o próprio capitalismo, e a questão ambiental, né, com os impactos climáticos das ações humanas e a necessidade de investimento pesado em iniciativas, né, de recomposição de biomas, né, de floresta, redução de emissão de gases, né, que geram efeito estufa, aquecimento, né, e medidas voltadas para modos de vida mais saudáveis, né, principalmente no que diz respeito à alimentação. Então isso provavelmente demandará uma mudança no sistema financeiro para que, né, o dinheiro seja direcionado para essas metas que a sociedade se coloca, né? E que não são as metas que os agentes econômicos atualmente têm, né? O chamado mercado financeiro, ele tem, né, outras metas, né? Basicamente a meta que permeia todo o sistema capitalista, que é a acumulação privada, né, do capital por meio, né, usando o dinheiro como ferramenta para a acumulação da riqueza na mão de poucas pessoas, né, e a maioria fica deixada à deriva, ao largo, né, fica excluída do sistema financeiro ou recebendo apenas alguma renda mínima para sobreviver. Bem, então, como eu estava dizendo, na situação atual, o dinheiro é emitido principalmente pelos bancos comerciais e eles tomam os imóveis das pessoas como garantias para os empréstimos. Quer dizer, o dinheiro é emitido quando os bancos emprestam dinheiro, né, para as pessoas ou empresas e recebem como garantia imóveis. Mas isso é só uma parte da história, né? Porque esse dinheiro que os bancos emitem só vai ser validado dentro do sistema financeiro se tiver baseado em aquisição de reservas, né, do Banco Central, no caso do Brasil, né, ou reservas emitidas por uma autoridade monetária soberana de cada país, né? Só que o Estado ou essas autoridades monetárias, elas não têm o poder de emitir um dinheiro e colocar em circulação. Quem coloca em circulação são os bancos. Então, né, o Estado brasileiro, através do Banco do Tesouro Nacional e do Banco Central, né, ele emite títulos, converte esse título em reservas, os bancos compram as reservas e o Estado paga juros para os bancos, né, para que os bancos comprem as reservas, né? Quer dizer, os bancos são obrigados a comprar reserva, mas isso não sai barato não, porque o Estado precisa de dinheiro para pagar suas contas, né? E o dinheiro que é arrecadado nos impostos muitas vezes não é suficiente. Então o que acontece? O Estado toma empréstimos em reais dos bancos, a chamada dívida pública, e aí, né, paga uma taxa básica mínima de juros para os bancos para tomar empréstimo dos bancos. Então é meio complicado, né? Pouca gente entende isso, ou se é que alguém entende, né? Mas o sistema é assim, ele tem o dólar lá que é garantido
pelo poder militar americano nas fontes do petróleo e na tecnologia de processamento, né? Então o dólar é uma moeda internacional. Aí nós temos as moedas nacionais, que a moeda que está em circulação é emitida pelos bancos comerciais quando eles fazem empréstimos, tomando imóvel como garantia, e esses bancos precisam garantir essas emissões que eles fazem, comprando numa certa proporção, uma certa quantidade de reservas que vem de títulos emitidos pelo Tesouro do Estado Federal, e esses títulos são convertidos em reservas pelo Banco Central ou pelo Fed nos Estados Unidos, e então são leiloados, né? E os bancos compram essas reservas, mas mediante, né, o pagamento. O Estado também precisa do dinheiro que os bancos emitem, então o Estado paga juros para os bancos para captar verbas para pagar suas contas, porque o Estado não pode pagar suas contas com as reservas que ele próprio emite, ele tem que pagar as contas, no caso do Brasil, em reais, e quem emite os reais são os bancos. Então o Estado capta a verba dos bancos, pagando em reservas, né, mas com juros. Então é assim que funciona a coisa, só que esse sistema funcionou bem até uma certa época, mas ele está numa certa crise, né? Porque esse sistema alavancou o estado de bem social, o estado de bem-estar social, né, em muitos países, principalmente na Europa. Só que ele leva a um endividamento crescente do Estado, né? Aí depois, com a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, né, se implementou uma política chamada neoliberal para evitar esse endividamento do Estado, tomando dos bancos, né, dinheiro, né, para cobrir despesas com programas sociais, benefícios e todo tipo de educação, saúde, tudo mais, todas as despesas do Estado com o povo, né? Isso levou ao endividamento do Estado. E com a contração do estado de bem-estar social, né, na era do chamado neoliberalismo, o que acontece? Piora as condições de vida do povo, aumenta a desigualdade social, né? Então, para combater isso, o que acontece, né? O Brasil se tornou pioneiro com o Bolsa Família, né? Surgiram as propostas, né, de renda básica, renda mínima, uma forma de colocar dinheiro no bolso do povo, né, para então combater a desigualdade. Só que para fazer isso, né, o Estado não pode se endividar mais ainda. E como é que ele vai fazer? Aí a gente voltaria à ideia do Estado monetariamente soberano do início do século XX, né, o Estado soberano que emitia o papel moeda, né? Só que agora emitindo moeda digital estatal, que é uma moeda que pode ser bem controlada para não gerar efeitos negativos, como a hiperinflação, né? Isso pouquíssima gente entende, né? As pessoas acham que soberania monetária emitir papel moeda e gerar hiperinflação. Isso era no início do século XX, né? Agora seria emissão de moeda digital sem inflação, porque essa moeda digital pode ser controlada de modo a cumprir certas funções na sociedade, como a redução da desigualdade, né? Financiar empreendimentos produtivos que não vão gerar hiperinflação, mas vão inclusive baratear o custo das mercadorias, né? Pode gerar deflação, se for bem utilizado, é claro, porque se houver corrupção, mau uso, desvio, etc., ela pode sim gerar inflação, é claro, né? Você põe mais liquidez no mercado, colocando dinheiro nos lugares errados, né? Agora, voltando à questão inicial, né, dessas duas palestras curtas, né? Como é que é o fluxo do dinheiro na sociedade? Eu costumo pensar a partir do feudalismo, porque era muito mais simples, né?
No feudalismo ainda era o chamado metalismo, né? E que a partir do ano 1000 na Inglaterra, né, a emissão de dinheiro foi feita a partir da criação do tesouro, né, britânico, e, né, com a emissão de moedas de metal autorizadas pelo rei, né? Então a origem do dinheiro está ali, né? O Estado consegue esses metais fazendo todo tipo de intervenção imperialista pelo mundo para, né, para tomar posse do ouro, da prata, né, dos metais usados para fazer a moeda. Emite títulos, né, e cunha as moedas, né, produz as moedas. E como é que é o fluxo dessa moeda como é que era o fluxo dessa moeda no feudalismo? Né? O rei transferia esse dinheiro para os nobres, que estavam com a responsabilidade de produzir os recursos, né, para a sociedade, através da propriedade da terra, né? Você tem a riqueza vinda da terra, e com os senhores, né, dessas terras, né, recebendo do rei o dinheiro para produzir comida, basicamente, os recursos necessários para a sociedade sobreviver. E dos nobres, né, esse dinheiro ia para o povão, né, para os servos, trabalhadores, né, que trabalhavam na terra. E aí que é algo muito que eu sempre gosto de lembrar: quando surge o capitalismo, de onde que a burguesia vai tirar o dinheiro, né, para fazer a acumulação do capital nos primórdios do capitalismo, né, a chamada acumulação primitiva, né? Isso assim, provavelmente é bem conhecido, mas eu não estudei em detalhe, né? Mas boa parte da burguesia, ou seja, aquela burguesia industrial que gerava uma grande quantidade de produtos para vender para o povo, ela foi captar dinheiro do povão. A burguesia não tinha uma mamata de receber dinheiro do rei, né? Pelo contrário, né? O rei dava o dinheiro para os nobres. A burguesia não tinha uma bolsa burguesia, né? Não tinha um fornecimento de dinheiro direto da fonte, né? Que ela fazia? Né, os industriais montavam uma fábrica de roupa, uma malharia, né, indústria têxtil, né, produzia a roupa e vendia para o povo. Ao ter lucro nessas transações, né, o burguês enriquecia com dinheiro do povão, vendendo uma grande quantidade de roupa, né, no caso aí de mercadorias, para o povo, para captar os níqueis, né, as moedinhas lá que o povo conseguia destinar para comprar roupa, né, porque o salário recebido pelos trabalhadores é sempre escasso, né, para as necessidades que as pessoas têm, mas elas precisam vestir, então tinha que comprar roupa. O que o burguês fez? Ele abriu uma fábrica, né, contratou trabalhadores e produziu o maior número possível de unidades de vestuário e vendia para o povo. E com isso ele pegava no dinheiro, tinha acesso ao dinheiro, né? Porque ele não tinha acesso privilegiado como os nobres tinham, né? Certo? E aí no capitalismo a gente já tem essa ideia, né, de como se o dinheiro fosse gerado nas indústrias, né, no capitalismo industrial. Não, o dinheiro nunca foi gerado em indústria, e o dinheiro também nunca nasceu em árvore, né? O dinheiro, ele na época, no século XX, né, com o dinheiro papel moeda, né, esse dinheiro era emitido na Casa da Moeda, né, pelos estados federais. Esse dinheiro passou a seguir um fluxo na sociedade, né, em que primeiro ele ia para o povão, para os trabalhadores, depois, né, que a burguesia captava esse dinheiro vendendo produtos para o povão,
certo? Acho que isso é muito importante. A burguesia não só explora o trabalhador dentro da fábrica, mas ela também precisa de ter um mercado consumidor que é formado, na sua grande maioria, por trabalhador. Então é preciso que o dinheiro chegue. Depois, né, que a burguesia vende seu produto, ela vai pagar o salário dos trabalhadores das indústrias, certo? Mas, historicamente falando, esse dinheiro vem do que os nobres pagavam para os seus servos, né, os trabalhadores, principalmente da terra, né? E então nós tínhamos, né, o que foi chamado em outro contexto de fisiocracia, né, de você ter o fluxo do dinheiro inicialmente voltado para remunerar quem trabalhava com a terra, né? Aí a burguesia vendendo produtos para essas pessoas, né, ela captava o dinheiro e pagava os seus empregados da indústria, do setor industrial. Só que ao longo do século XX isso foi se tornando complexo, né? E os burgueses, ao enriquecerem cada vez mais e formarem monopólios, grandes conglomerados, né, que hoje em dia se tornaram grandes conglomerados financeiros, o que a burguesia, os grandes capitalistas perceberam, né? Bem, nós temos que controlar a origem do dinheiro. Não basta para a gente pegar o dinheiro do povão, a gente tem que ter um acesso na fonte do dinheiro, né? E isso foi mudando ao longo do tempo, chegando a hoje em dia ao ponto, né, dos grandes capitalistas terem criado seus próprios bancos, né, e conglomerados financeiros que, né, eles indiretamente geram o dinheiro e o Estado legitima. O Estado que tinha a soberania de emitir o papel moeda, o Estado fecha a Casa da Moeda, para de emitir dinheiro para uso popular, né? Porque o dinheiro de papel era para uso no mercado, uso pelo povo, né? O Estado para de emitir dinheiro para o povo e ele passa a emitir dinheiro para os bancos, que são propriedade desses grandes capitalistas que enriqueceram com a indústria. Mas aí, quando os grandes capitalistas têm um acesso direto ao dinheiro, eles podem já fazer mutretas que eles, né, conseguem aumentar a sua riqueza sem produzir um prego, né, um parafuso, nada. O que acontece? Começam a desativar a indústria, né? Começa a demitir, né? Gera um desemprego crônico. Isso é uma parte da história. Outra parte da história: a sociedade precisa de bens para sobreviver. Quem mora numa grande cidade tem que ir no mercado comprar comida, senão morre de fome. O que aconteceu então? Países que tinham uma política industrial, muitas vezes com salários achatados, como o caso da China, conseguiram conquistar o mercado mundial de bens, de consumo popular, né? Bens necessários para a sobrevivência humana, né? Enquanto países como os Estados Unidos pararam de produzir esse bem e continuaram acumulando riqueza, mas só no plano financeiro, né? Com essa retroalimentação do sistema financeiro, né? Que é possível, chamado rentismo, né? Que é possível as pessoas que têm dinheiro, elas aumentarem a sua quantidade de dinheiro sem estar criando indústrias, né? Sem estar cultivando, sem ter atividade de geração de bens, de consumo, né? Certo? Então, aí a gente volta para o início da primeira parte da palestra, né? Nessa situação do chamado capitalismo financeiro, né? Há uma burguesia, uma burguesia, digamos, uma burguesia tardia, uma nova burguesia, que está usando o método tradicional de captar dinheiro do povo, né? A grande burguesia, o grande capital, ele já não precisa mais disso, ele já se retroalimenta, né? Eles são os donos dos bancos que geram dinheiro, eles são donos dos imóveis que são dados de garantia, né? Eles são donos de tudo e eles
fazem uma série de mutretas que eles estão ficando cada vez mais ricos e o resto da sociedade cada vez mais pobre. Mas, dentre essa grande maioria que ficou na pobreza ou ficou fora dessa grande mutreta, tem uns espertinhos que encontraram um modo de usar aquele método da burguesia no início do capitalismo, que é vender coisas para os pobres, ou enganar os pobres, captar o dinheiro dos pobres. Aí surge o quê? Surge, né, essas falsas igrejas voltadas para acumulação, né, através de contribuições. Vem o quê? Vem os traficantes, milícias que tomam conta das periferias das grandes cidades, captando dinheiro do povo, vendendo drogas ilícitas, vendendo proteção, né? Fazendo gato da energia elétrica, controlando a venda do gás de cozinha, né? Por aí afora. Eles estão pegando dinheiro do povão. E agora vem as apostas, né? O sujeito lá que mal recebe o necessário, tem uma renda mínima para sobreviver e que quer mais, mas ele vai tentar isso através de aposta, né? Não tem outra perspectiva. Por que ele aposta? Porque ele não tem outra perspectiva. Porque não é possível que as pessoas não saibam que a chance delas perderem numa aposta é muito mais do que a chance de ganhar. Todo mundo sabe disso, mas mesmo assim aposta, porque não tem outra. Então ele prefere deixar de comer um dia para jogar e tentar ganhar um pouco mais. O jogo do bicho já era isso há muito tempo, né? Agora entrou na internet. Agora é o jogo do bicho na internet, usando no Brasil o futebol, que é a alegria do povo, né? A paixão do povo. Então eles estão simplesmente retomando os métodos dos primeiros capitalistas, que é pegar dinheiro do povo, porque os grandes capitalistas não precisam mais disso, eles já emitem a moeda e fazem uma série de mutretas, né? Não mais necessariamente usando o petróleo como desculpa, como justificativa, não precisa mais disso. E também, né, surgiu essa novidade, que é o dinheiro chamado dinheiro fiat, né, que é um dinheiro baseado na confiança. Então, qualquer um pode emitir uma moeda, se tiver pessoas que confiam nela, essa moeda pode ser usada para transações comerciais, né, entre aqueles que acreditam. Só que isso é muito arriscado, né? Isso aí não é de interesse dos grandes capitalistas que os seus negócios estejam baseados nesse tipo de moeda, a não ser pessoas assim, freelancers ou pessoas francos atiradores que não tem, que estão arriscando, né? Arriscando colocar a economia de um país em Bitcoin, por exemplo, né? Isso aí é um risco grande, né? Pode dar certo, pode não dar. Agora, né, já se começa a perceber que se o Estado fizer uma criptomoeda, aí muda tudo, porque o Estado pode garantir essa criptomoeda com o quê? Com a capacidade que ele tem de coletar impostos, né? O imposto é algo imposto, as pessoas têm que pagar ao Estado, né? Então, o Estado tem um poder de arrecadação através dos impostos. Então, se o Estado tem condições políticas e de confiabilidade de emitir sua própria moeda soberana, como no tempo do papel moeda, né? Com muitas vantagens sobre as criptomoedas feitas por grupos, pessoas e grupos não estatais. Tá bom, gente? Então eu já falei muito, né? Vou parar por aqui, depois, em outra ocasião, a gente volta para essas reflexões. E isso tudo é um grande processo que está em andamento e a gente está tentando entender. Um abraço.